Nós já sabemos que os portugueses chegaram ao Brasil em 1500 e, ao chegar aqui, eles começaram a querer explorar o território. Uma das formas foi explorando uma riqueza nativa, né, da terra, que era a extração do pau-brasil, né? O pau-brasil, na época, ele foi muito cobiçado pelos europeus por causa da sua madeira, que era dura, resistente, e foi logo utilizada na construção de imóveis. Logo depois, eles perceberam que ela também, dessa árvore, podia se obter uma tinta, um corante vermelho, que também passou a ser vendido na Europa. Esse corante era muito utilizado para atingir a roupa de nobres. Exemplo, reis e rainhas, tá? O pau-brasil, ele foi uma riqueza, uma descoberta não apenas exclusiva dos europeus. Os nativos, os indígenas, já conheciam o pau-brasil. Eles, inclusive, a chamavam de ibirapitanga. Ibirá, que significa pau ou árvore, e pitanga vermelho, que remete à cor da madeira e ao corante que era obtido dessa madeira. Além do corante, né, da tinta extraída do pau-brasil, os indígenas utilizavam outros tipos de corantes de espécies vegetais, tá? E minerais também, que atendiam às suas necessidades, como o urucum e o genipapo. Porém, para a extração dessa madeira, os portugueses, né, os europeus, precisavam de mão de obra. E, inicialmente, a mão de obra utilizada para todo o trabalho feito nessa terra recém-descoberta, ou seja, o território brasileiro, foi mão de obra indígena. Então, os indígenas eram responsáveis por extrair o pau-brasil, né, separar as suas toras e levar para galpões que foram construídos aqui, que eram chamados de feitorias, tá? Inicialmente, essa mão de obra foi feita de livre e espontânea vontade. Como? Por meio do escambo, que era a troca de mercadorias ou serviço sem uso de moeda, pois no Brasil ainda não existia uma moeda, certo? Então, como era feito isso? O português, exemplo, oferecia um espelho e aí dava uma foice para o índio poder ir lá e trabalhar, tá? Era feito dessa forma. Porém, como a extração do pau-brasil se tornou um negócio extremamente lucrativo, a demanda foi aumentando de forma absurda. E aí, ao invés de obter a mão de obra indígena por livre e espontânea vontade, né, eles passaram a impor que os indígenas trabalhassem para eles, ou seja, para os portugueses. Então, foi onde houve a escravização indígena. Os primeiros escravos no Brasil não foram os africanos, foram os indígenas. Eles foram escravizados para, assim, atender a demanda de trabalho que existia na época, que era a extração do pau-brasil, tá? A extração do pau-brasil, esse processo, podia durar cerca de 2 meses, tá? O pau-brasil é uma árvore encontrada em grande parte do litoral brasileiro, especificamente na região da Mata Atlântica. Tá ok, gente? Óbvio que a quantidade de pau-brasil que existia na época do descobrimento e hoje já não é a mesma devido à sua exploração, ok? Bons estudos e até a próxima!